Olá, turma! Aqui é a professora Ariane e dando continuidade aos nossos estudos na disciplina de redes de computadores, vamos estudar agora o capítulo 20, que trata do protocolo IP. Lembrando que até o momento nós tínhamos estudado apenas a parte de endereçamento IP, que é uma parte importante do protocolo, porém o protocolo traz em seu datagrama outras informações que vamos estudar então a partir de agora. Vamos lá então. Bom, então, inicialmente nós vamos apenas fazer uma introdução para mostrar a importância da camada de rede, porque precisamos de uma camada de rede nas comunicações entre redes. Então, analisando essa ilustração, né, que mostra a conexão aqui desse computador A querendo se comunicar com esse computador D, o que acontece? Para que eles consigam se comunicar, deve existir uma conexão entre a rede onde está o computador A e a rede, né? Deve existir um caminho para a rede onde está o computador B. Se prestarmos atenção aqui na ilustração das camadas envolvidas, caso eu esteja apenas até a camada de enlace de dados do modelo OSI, não existe essa conexão aqui, ó, esse link, que é um caminho até o computador D. Então, ele passaria por um link aqui, né, um roteador, e um outro link aqui, que seria o segundo roteador. Esses roteadores, eles fazem justamente uma rota entre uma rede local e o mundo externo. Então, vamos ver a próxima figura. Quando eu acrescento a camada de rede aqui no meu modelo, então isso permite que eu feche esse caminho e exista um link entre o computador A e o computador D. Então, esse link só é possível devido à atuação aqui dos roteadores que trabalham na camada de rede e que permitem, por meio do endereçamento lógico, que seja traçada uma rota entre duas redes para que elas se comuniquem. Então, como que esses equipamentos, né, trabalham na camada de rede? Então, pensando aqui na origem dos meus dados, eu quero iniciar uma comunicação. No meu computador de origem, eu tenho aqui o meu datagrama IP, que contém aqui um cabeçalho, área de dados e contém pacote aqui. O pacote também contém informações de roteamento para sair da rede de origem. Aqui no destinatário, quando esse pacote chega, uma vez que ele já chegou no destinatário, ele tem apenas o cabeçalho e os dados. Então, uma vez que vai para as camadas acima, esse cabeçalho, né, de camada 3, sai e entra apenas a área de dados aqui, que vai lá para a camada seguinte, a camada acima, que seria a camada de transporte. No roteador, o que acontece? Esse pacote IP, né, esse datagrama IP, ele chega, é processado pelo roteador e novas informações de roteamento são acrescentadas. Então, isso mostra a questão da entrega nó a nó. Então, a cada roteador por onde essa informação passa, são acrescentadas novas informações de roteamento, até, finalmente, traçar uma rota final até o destino. Bom, então, como nós já
vimos lá no capítulo 2, que fala da pilha de protocolos TCP/IP, a abordagem de camada de rede o pacote de dados é chamado de datagrama. Então, a comutação, o nome desses pacotes são os datagramas. E essa comunicação na camada de rede, ela é não orientada à conexão. O que é isso? Bom, num serviço orientado a conexões, primeiramente, a origem estabelece uma conexão com o destino, antes de iniciar o envio do pacote. Então, um exemplo disso seria o protocolo TCP da camada de transporte. No serviço sem conexões, o protocolo da camada de rede trata cada datagrama de forma independente. Inclusive, os datagramas de mesma origem e destino podem trafegar por rotas diferentes. Então, a preocupação da camada de rede é apenas receber os datagramas, verificar qual é a rota para aquele destino, a rota disponível, e passar para frente esses datagramas. Inclusive, eles podem ser fragmentados, que nós vamos ver, e só lá, quando chegar na máquina de destino, que a máquina vai reagrupar tudo isso e ordenar, né, da forma como foi enviado, para fazer a entrega para a camada, no caso de transporte, que é a camada superior. Bom, então vamos agora, né, falamos um pouquinho de forma geral, agora vamos entender o datagrama IP versão 4 e algumas de suas características. Bom, o protocolo IP versão 4 trabalha na camada de rede da pilha TCP/IP. Tá aqui ele, é o principal protocolo da camada de rede. E aí, né, nós temos algumas características do protocolo IP versão 4. Então, não orientado à conexão, é chamado uma entrega de melhor esforço, não fornece controle de erros ou de fluxo, ele tem apenas um campo para detecção de erros no cabeçalho, tá? Que nós vamos ver com detalhe, que é o checksum. Então, no caso da confiabilidade ser importante, normalmente esse datagrama vai ser associado a um protocolo como o TCP. Então, na verdade, a aplicação que está solicitando, né, o envio lá nas camadas acima, temos as aplicações e se for uma aplicação que necessite de confiabilidade, normalmente o protocolo de transporte correspondente já será o protocolo TCP. Utiliza a abordagem de datagrama. Cada datagrama é tratado de forma independente e pode seguir uma rota diferente. Datagramas enviados pela mesma fonte para o mesmo destino podem chegar fora de ordem. E alguns datagramas podem ser perdidos ou corrompidos durante a transmissão. Então, no caso de haver alguma perda, isso será detectado pelo protocolo de nível superior. Aí nós temos o formato do datagrama. Então, nós temos aqui um cabeçalho que pode variar entre 20 e 60 bytes. E depois temos a área de dados que pode chegar até 65.536 bytes no total. Então, descontando aí a área de cabeçalho, certo? Então, o comprimento total é de 65.536 bytes. Bom, a área de dados, ela vai comportar o conteúdo de camada superior, né? Então, aqui é feito um encapsulamento, onde o que é novo aqui, né? Então, nessa área de dados vem tudo lá da camada de aplicação, mais a camada de transporte, e tudo isso é encapsulado num cabeçalho
de camada 3, no cabeçalho do protocolo correspondente, no caso, protocolo IP versão 4. E quais são os campos, então, desse cabeçalho? Primeira versão do protocolo, então, no caso de versão 4, é o número 4 escrito em binário. Aqui, o comprimento do cabeçalho, que nós vamos, né, como ele tem um comprimento variável entre 20 e 60 bytes, nós vamos, é necessário, né, haver esse campo para informar o comprimento desse cabeçalho. O campo de serviço, que nós vamos ver, né, mas trata da definição do tipo de qualidade de serviço, dependendo da aplicação. Então, para priorização de pacotes, no caso de aplicações que necessitem de prioridade na rede, como streaming de vídeo, esse tipo de pacote. Comprimento total do datagrama, então contando, né, cabeçalho mais área de dados. Esses três campos aqui, identificação, flags e offset, tratam de fragmentação de datagramas. Então, nós vamos ver em detalhes também, mas basicamente a fragmentação ela é necessária caso a interface, né, a arquitetura de rede não seja suficiente para transportar essa quantidade de dados. Então, esse datagrama precisa ser fragmentado para poder passar pela sua arquitetura física de rede. Tempo de vida de um datagrama, que nós vamos ver também, é o TTL. Protocolo, que são nada mais é do que o protocolo da camada superior. Então, temos alguns códigos para saber, aqui na área de dados, o que está chegando, né? São dados de qual protocolo? TCP, UDP e assim por diante. Checksum do cabeçalho, que é uma soma de verificação apenas para garantir se o cabeçalho não foi corrompido. Então, é uma verificação aí mínima existente aí no protocolo IP, versão 4. Endereço IP de origem, endereço IP de destino. Temos aqui o campo opção, que na verdade, né, o cabeçalho sem o campo opção, ele tem 20 bytes. E aí, caso seja utilizado o campo opção, nós podemos, esse datagrama, né, pode se expandir até 60 bytes. E depois vem a área de dados. Bom, então, aqui o campo versão, que é apenas a versão do protocolo IP. O campo comprimento de cabeçalho, ele é escrito, né, em palavras de 4 bytes, ou ainda o número de bits do cabeçalho dividido por 32. Então, o meu cabeçalho pode ter, no mínimo, deve ter, né, no mínimo 20 bytes e no máximo 60 bytes. Então, como que fica? Se o valor desse campo for 5 em binário, então isso indica que o meu cabeçalho é de 20 bytes, que é o comprimento mínimo. E no caso desse campo estar com valor 15 em binário, quer dizer que ele atingiu o valor máximo dele, que é de 60 bytes. Isso apenas para, né, uma decodificação para caber aqui nos 4 bits que são reservados para isso. Depois nós entramos, então, naqueles 8 bits de serviços. Na verdade, quando, né, foi feito o protocolo IP versão 4, ele tinha esse formato aqui de tipo de serviço. Hoje, ele é nesse formato aqui de serviços diferenciados, com 6 bytes para definir o tipo de serviço e 2 bytes para controle de congestionamento. Bom, então, basicamente, aqui, cada aplicação pode
dizer qual é a sua prioridade. Porém, minimizar custo, maximizar a confiabilidade, aqui maximizar a taxa de transferência ou minimizar o atraso. Então, isso foi modificado porque era mais complicado de definir, né? Qual a diferença entre velocidade e minimizar o atraso. Então, com os serviços diferenciados, que é o próximo slide, na verdade, aqui, né, ainda com os tipos de serviço, que é o padrão antigo, tem alguns exemplos aqui de aplicações e qual era o seu tipo de serviço, né? Então, qual bit era setado? O bit da confiabilidade, o bit da confiabilidade, né? Dependendo da aplicação. Hoje, esses bits estão nesse formato. Então, o IPv4 hoje trabalha com o código de serviços diferenciados, que disponibiliza 64 códigos referentes à qualidade de serviço. E tudo isso está padronizado lá na EFC 2474. Então, cada aplicação vai ver qual é, né, o seu código, qual o código correspondente para essa questão de priorização do seu datagrama na rede. E 2 bits aqui que são são utilizados, né, para notificação de congestionamento de rede. Então, caso, né, o roteador tenha suporte a isso, ele pode sim fazer essa leitura e essa interpretação de congestionamento e garantir, né, que uma mensagem de erro à origem dizendo, olha, a rede está congestionada, por favor reenvie, né? Ou caso seja uma prioridade alta aqui nos serviços diferenciados, ele garante que esse pacote seja enviado, mas muito provavelmente pacotes sem nenhum serviço diferenciado setado serão descartados. Depois tem o campo de comprimento total, que é o comprimento total do datagrama, incluindo o cabeçalho. Então, se fizermos, né, o comprimento total menos o comprimento de cabeçalho, chegamos aí ao comprimento da área de dados. Bom, e aí nós podemos, inclusive, né, ter aqui uma área de preenchimento, dependendo de onde nós vamos transportar, né, esse pacote lá na interface com a rede, nós temos um comprimento, né, de área de dados que deve ser preenchido aqui pelo quadro, né, pelo frame lá de camada 2. Então, por isso é importante ter informação do comprimento total do datagrama para depois, quando for desencapsular, desconsiderar isso aqui que era apenas um preenchimento lá do que chegou da camada abaixo de interface com a rede para adequação com a arquitetura correspondente. O campo de protocolo, né, que vai justamente informar qual é o protocolo que está aqui dentro da área de dados, né? Então, esses dados que estão sendo transportados pertencem a qual protocolo? E aqui tem o exemplo de alguns códigos, né, de protocolo. Então, por exemplo, o protocolo TCP é valor 6, o DP valor 17. E tem outros valores, né? Na RFC correspondente, tem os códigos para todos os protocolos. Bom, então aqui nós vamos analisar alguns exemplos rapidamente para tentar interpretar os dados. Então, aqui, ó, um pacote IPv4 chegou com os primeiros 8 bits dessa forma. Então, os 4 primeiros identificam a versão. Então, aqui, versão 4.
E aí depois tem o comprimento de cabeçalho, que seriam esses próximos 4 bits aqui, que estão marcando o valor 2. E aí o receptor descarta o pacote. Por quê? Bom, o valor mínimo, nós vimos lá que o valor mínimo para o comprimento de cabeçalho seria 5, porque 5 vezes 4 daria o 20, que é o comprimento mínimo de 20 bytes. Nesse caso, houve alguma... o pacote foi corrompido na transmissão e aí o cabeçalho perdeu dados. Então, ele está com comprimento menor. Nesse caso, como tem o campo, né, de checksum do cabeçalho, foi visto que não estava batendo o valor, então esse pacote foi descartado e uma mensagem de erro é enviada à origem, neste caso especificamente. Bom, outro exemplo. Num pacote, o valor do comprimento do cabeçalho é 1000 em binário, ou seja, 8, né? Então, quer dizer que, ele pergunta, né? Quantos bytes de opções estão sendo transportados? Bom, se o valor fosse 5, seriam 20 bytes de cabeçalho. Como o valor é 8, a gente faz vezes 4 e vemos que tem 32 bytes de cabeçalho. Sendo que os primeiros 20 são o cabeçalho base, então sobram 12 bytes para opções. Outro exemplo, em um pacote IPv4, o valor do comprimento do cabeçalho é 5 e o valor do campo de comprimento total é 28. 28 aqui em hexa, tudo bem? Quantos bytes estão sendo transportados por esse pacote? Então, ele quer saber o comprimento da região de dados, né? Então, nós temos que fazer o comprimento total menos o comprimento de cabeçalho. Bom, convertendo aqui o 5 do cabeçalho para bytes, nós temos 20 bytes de cabeçalho. E convertendo 28 em hexa para o valor em binário, nós temos 40 bytes de comprimento total. Então, fazendo 40 menos o comprimento do cabeçalho, nós chegamos à conclusão que são 20 bytes de dados. Outro exemplo. Um pacote IPv4 chegou com os primeiros dígitos hexadecimais como mostrado. Então, um código aqui bem grande em hexa. E aí, quantos saltos esse pacote pode viajar antes de ser descartado? E os dados pertencem a qual protocolo de camada superior? Bom, então, primeiro, ele quer saber quantos saltos o pacote pode viajar antes de ser descartado. Então, ele está falando do tempo de vida desse pacote. Então, lá no campo tempo de vida, é colocado um valor para esse pacote não ficar discriminadamente circulando na rede, sem que, caso haja algum erro, ele não chegue ao destino e aí fique circulando para sempre na rede. Então, o tempo de vida ele serve para isso, é o número máximo de saltos que um pacote pode dar antes de ser descartado para evitar congestionamentos na rede, certo? Então, nós temos aqui que contar, né, até chegar na posição do tempo de vida. Além disso, o próximo campo é o campo de protocolo de camada superior. Então, aqui, esses 8 primeiros bits aqui, representam a versão e o comprimento de cabeçalho. Depois, nós temos 8 bits para serviços.
Depois, nós temos o comprimento total, que são mais 4 bits, 4 dígitos, né? Hexadecimais, na verdade, não 4 bits. E depois nós temos aqueles 32 bits que tratam de fragmentação. Então, vai parar aqui. Então, aqui chegamos finalmente ao campo de tempo de vida. Então, na verdade, esse pacote pode dar apenas um salto até que seja descartado. Então, geralmente, é algum pacote para envio, né, ou teste de rede, algum comando ping. E aqui, esse 02 é o código do protocolo. Então, tem que pegar lá a tabelinha e ver qual que é o código 02. Qual é o protocolo que gera o código 02. Né? Então, aqui, o time to live, né, que é o tempo de vida, é 01, significa que o pacote pode percorrer apenas um salto. E o campo de protocolo é 02. Que significa o protocolo IGMP. Bom, então agora nós vamos tratar da parte de fragmentação de pacotes. Esse datagrama IP, na prática, ele vai passar por uma rede física, né? Então, nós temos que cada arquitetura de rede tem uma capacidade máxima de dados que ela pode transportar, que é a MTU, que é o comprimento máximo dos dados, né, a serem encapsulados no frame, no quadro, né, daquela rede. Então, o datagrama, ele tem que caber nessa MTU, certo? Caso, então aqui nós temos a tabela, né, de MTU para algumas arquiteturas de rede, mais comuns, né, Ethernet, 1.500 bytes de MTU, e Wi-Fi, 1.492 bytes. Então, caso esse datagrama não caiba na MTU, o que é feito? A cada salto de rede, né, ele verifica a MTU da camada inferior. Então, isso pode ser feito na origem, nos roteadores, nos saltos no meio do caminho. Ele vai sempre verificar a MTU, por onde vai passar, né, o link daquele salto. E aí, caso o datagrama seja maior do que a MTU, então esse datagrama será fragmentado para que possa trafegar naquela arquitetura correspondente. Então, nós temos os bits de identificação do fragmento, e depois nós temos 3 bits, onde temos, né, o primeiro aqui não é utilizado, depois o bit D, que significa não fragmentar. Então, existe a opção, né, da origem, né, setar o bit não fragmentar. E aí, caso esse pacote, né, esse datagrama, tenha que passar por uma arquitetura com uma MTU menor do que o seu tamanho, então esse pacote vai retornar a origem, né, com o erro dizendo, olha, estava com o bit não fragmentar, porém ele tinha que passar por uma MTU menor, e aí, né, reenvie autorizando fragmentar ou não vai ser possível enviar. O bit M indica se tem mais fragmentos daquele datagrama. Então, apenas para identificar se ele é um datagrama, né, do início, se ele é um fragmento, perdão, do início, ou se ele é o último fragmento da sequência daquele datagrama. Existe também o campo, né, de deslocamento ou offset da fragmentação. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Um datagrama de 4.000 bytes tem que passar por uma rede, uma arquitetura, né,
com MTU de 1400. Então, esse datagrama é fragmentado em 3 fragmentos. E aí, o campo de offset ele deve ser preenchido com esse valor aqui da posição inicial dividido por 8. Então, esse aqui, como o primeiro fragmento, ele vai ser remontado lá, lembrando que ele é remontado só na máquina de destino, na posição 0. Depois, esse segundo fragmento, ele tem o primeiro valor aqui, 1.400. Então, dividido por 8, 175. Então, o campo de deslocamento vai com valor 175. Então, quando chegar lá na máquina de destino, ele sabe que ele tem que deslocar de 1.400 bytes para remontar. E assim sucessivamente. Bom, aqui, né, então é esse exemplo ilustrado aqui com todos os dados do datagrama. Então, imagina aqui, ó, um datagrama de 4.020 de comprimento total vai ser fragmentado. Então, vão ter 3 fragmentos aqui, então altera o valor, né, do tamanho total do datagrama. Esse campo aqui é o campo de identificação do fragmento. Então, ele tem o mesmo valor para quando chegar na máquina de destino, ele saber remontar, né? Aqui, ó, então, inclusive, é o mesmo código aqui da origem. E aqui é um exemplo, ó, por exemplo, esse fragmento do meio aqui teve que seguir uma rota diferente dos fragmentos 1 e 2 e teve que ser fragmentado novamente em um dos nós da rede. Então, ele tem a sua identificação, né, mantida, porém aqui o comprimento total é alterado. Além disso, é mostrado o campo, ó, de deslocamento, né, para saber na hora de remontar onde que vai estar posicionado. Então, esse daqui, ó, vai estar na posição, por exemplo, 275. Então, na hora que remontar, ele vai chegar até a próxima posição aqui e lá na máquina de origem é remontado corretamente. Bom, então alguns exemplos aí sobre fragmentação. Um pacote chegou com valor de bit M igual a 0. Então, quer dizer que não existem mais fragmentos, certo? Então, a pergunta é, ele é o primeiro, o último ou o fragmento do meio? Então, se esse bit for 0, significa que não há mais fragmentos. E a gente pode afirmar se esse pacote foi fragmentado? Não, porque se ele foi fragmentado ou não, ele pode ter o bit M igual a 0. Então, apenas o bit M não garante se o pacote foi ou não fragmentado. Outro exemplo, um pacote chegou com o valor de bit M igual a 1. E aí quer saber, é o primeiro fragmento, o último ou do meio? E se temos como saber se foi fragmentado? Bom, nesse caso, sim, ele foi fragmentado, né? Porque se ele tem M igual a 1, significa que tem mais fragmentos, então ele é 1, né, de pelo menos mais um fragmento. Porém, nós não podemos dizer se ele é o primeiro ou o do meio. Nós só podemos afirmar que ele não é o último fragmento, porque o último fragmento vem com bit M igual a 0. Outro exemplo, um pacote chegou com o valor de bit M igual a 1, e o deslocamento de fragmentação igual a 0. E aí ele quer saber, é o primeiro, o último ou o fragmento do meio? Bom, se o M é igual a 1, significa que esse fragmento, né, que existem mais fragmentos. Mas, se o deslocamento é 0, então a gente pode sim afirmar que com certeza ele é o primeiro da sequência, porque não tem offset, ele vai ser colocado na posição 0 na hora de remontar lá na máquina de destino. Chegou um pacote no qual o valor de deslocamento é 100. Qual é o número do primeiro byte e sabemos o número do último byte?
Bom, então, para encontrar o primeiro byte, a gente tem que pegar esse deslocamento e multiplicar por 8. Então, quer dizer que ele vai ser remontado lá na posição 800. Mas nós não temos o campo do tamanho total do datagrama. Então, nós não temos como afirmar qual é o comprimento total. Então, onde que ele vai parar, né? Até qual posição ele vai estar. Outro exemplo é um pacote no qual o valor de deslocamento é 100, o comprimento de cabeçalho é 5 e o valor do comprimento total é 100. Bom, nesse caso, nós podemos montar, então, o primeiro byte é 800. Se o comprimento total é de 100, e o comprimento do cabeçalho é de 20 bytes, então quer dizer que são 80 bytes de dados. Então, se o primeiro é 800, o último vai ser o 879. E vamos ver agora um exemplo de checksum. Então, como que nós fazemos, né? Como que, na verdade, os roteadores, né? Então, a cada nó de rede deve ser feita a soma de verificação do cabeçalho para detectar se o cabeçalho foi corrompido. Então, cada valor aqui é escrito, né, em hexadecimal e aí é colocado num formato de soma. Então, fazendo, né, de 4 em 4 dígitos hexadecimais. Fazendo a soma, nós, finalizando a soma, fazemos o complemento dessa soma e colocamos aqui, né, esse valor que vai lá na soma de verificação aqui no campo de checksum. E aí, no próximo nó, o que vai acontecer? Para fazer a soma de verificação, a gente vai vir o valor desse campo, ele vai ser colocado aqui, né, na posição correspondente, e na hora que somar tudo, ele tem que dar 0, porque quando ele era 0, deu essa soma aqui. Estamos acrescentando o complemento, então, quando somar o complemento com o valor sem ele, tem que dar sempre 0. Então, se a soma der 0, quer dizer que o cabeçalho não foi corrompido. E o campo de opções. Na verdade, as opções do cabeçalho, elas são utilizadas pelo administrador da rede quando ele quer fazer alguma verificação de rede. Então, ele pode pedir para gravar a rota, pode pedir para gravar o tempo em que passou por cada roteador, por cada nó de rede. Então, o campo de opções, geralmente, opções do cabeçalho, é usado pelo administrador de rede. Bom, turma, para não ficar muito longo esse vídeo, então, finalizamos aqui a parte do datagrama IPv4 e ainda teremos outros 2 vídeos aqui do capítulo 20 falando do datagrama IPv6 e da transição do IPv4 para o IPv6. Com esse vídeo, vocês já conseguem responder as questões referentes ao protocolo IP versão 4. Então, tentem responder as questões e aguardem eu postar o link das próximas aulas, que seriam o protocolo IPv6 e a transição, que ainda são do capítulo 20. Bons estudos e qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar pelo Moodle. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até logo.